Notícias, traz a informação. Virtual News. 9h mais 51. Um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News. A tecnologia sempre a serviço da informação. Segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Lembrando sempre que o quinto poder, o poder maior, o poder supremo, sempre estamos todos sob o jugo do poder de Deus. Para quem aniversariou nesta manhã de segunda-feira, aniversaria, nesse dia 19, bom dia especial, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. 9h mais 52. Bom dia, André Louro. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos assistem, em especial as minhas princesas, Fabiana e Helena. Deixa eu te perguntar um negócio. Você sempre fala esse negócio de dos poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Poder e o quarto poder, que é a sociedade organizada. Não sei se eu concordo com as divisões, mas com essa tua pirâmide keussiana aí, mas deixa eu falar um negócio. O primeiro poder qual que é? Executivo, Legislativo e Judiciário. São três poderes. Eu não digo que é um primeiro, um segundo e um terceiro. Eu digo que existem três poderes, E o quarto poder, que é a sociedade organizada. Muitos dão esse poder à imprensa, Eu já dou à sociedade porque é ela que decide os rumos que o país segue, Nas suas várias formas. Seja no período eleitoral, seja nas ações do cotidiano, no dia a dia, no exercício da cidadania, em buscar os seus direitos e cumprir os seus deveres. Belo discurso, Márcio Chaves. Eu faço sempre os paralelos, E aí eu olho para... O antagonista. Me coloco em casa e eu penso assim, aqui em casa deveriam ser três poderes, papai, mamãe e filhinha, mas assim... Primeiro poder é minha esposa, O segundo poder é minha filha e eu não tenho poder nenhum. Então, eu estou meio fora desse teu parada. Deixa eu... brincadeiras à parte, graça sem graça, dar parabéns e festejar o dia 19, o dia do teatro, Então, na pessoa do nosso dramaturgo Cícero Gilmar Lopes e do nosso... decano do Teatro Cubatense, Lorimar Vieira, e por que não da grande Fernanda Montenegro, em nome deles, cumprimentar todos os artistas, todos os atores e atrizes e todos que fazem parte dessa cena que tanto que é tão importante na história da humanidade, que é talvez o maior expoente da cultura seja o teatro, mas ninguém precisa ter mais importância que o outro, Mas a grande importância, a grande contribuição do teatro não dá para não lembrar, Então não vamos qualificar a importância, sim, na contribuição, na enormidade contributiva. Vou rasgar hoje o vocabulário, vamos lá. Esse é o meu medo. Vamos lá, meu inglês está afiado. Tem pauta hoje, Marcelo? Temos pauta hoje. Principais notícias desse dia 19 de setembro de 2022. Dia 19 de setembro, dia do artista de teatro. Está lá, está na pauta hoje, olha só. Para não passar em branco. Funeral da Rainha Elizabeth III, que está acontecendo agora. Sepultamento, hoje, dia 19, é o sepultamento, Auxílio Brasil começa a ser pago nesta segunda, R$ 600, é quase 21 milhões de famílias beneficiadas. Sistema de travessia de balsas de olho na alta temporada. Sabesp, interrupção do fornecimento de água nesta segunda-feira em São Vicente, a partir das 10 da manhã e vai até as 14 horas, das 14 até as 19 horas.
ali vai atingir vai atingir o Itararé e também a Ilha Porchá e os bairros mais próximos ali. Quinta parada LGBT de Santos agita o centro da cidade e temporada de cruzeiros. Santos estima mais de 450 mil turistas. Daí essas são as rapidinhas de hoje, né? Essa travessia de balsa foi entregue na semana de sexta-feira, mais uma balsa, né? Para a travessia Santos-Guarujá. Há uma dificuldade muito grande aí e a perspectiva da alta temporada, né? Chegando o verão aí, o pessoal passou todo mundo aí enclausurado, depois de um ano, as economias voltando, o pessoal aí com dinheiro em caixa, vão querer vir para o litoral, vão querer passear um pouquinho, né? Chaves, eu tinha alguns processos, eles findaram, lamentavelmente não, porque tivemos êxito e os nossos clientes tiveram a reposição daquilo que o contrato de trabalho não propiciou em tempo, né? Mas eu tive indo a Niterói, por conta desses dois processos que eu tinha para lá, eles foram trabalhadores que construíram a P62 em Ipojuca, mas contratados em Niterói, o processo acabou sendo tocado por lá. Eu estou dizendo isso porque a Ponte Rio-Niterói, ela é uma monstruosidade, né? E ela já existe há muito tempo, né? Eu acho que hoje em dia você tem a tecnologia, você tem sistemas mais, não vou dizer fáceis, né? Porque uma construção desse tamanho e dessa magnitude há de ser complexa, mas é impressionante como o engenheiro, né, consegue desenhar e o executivo consegue tocar uma obra do tamanho, da complexidade e magnitude de uma ponte Rio-Niterói, que eu não vou lembrar aqui a distância, mas é uma distância muito grande. E a gente não consegue ter essa ligação efetivada de Santos-Guarujá, né? Novos da Ponte Rio-Niterói. É muito grande. Muito grande. E eu não sei, mas a distância, dependendo da onde você vai ligar, né? Mas essa ligação aí é que a gente imagina a ponta da praia, a gente imagina o caminho da balsa. Sim. Mas seria muito difícil fazer por conta do arco da que elevação, se formaria, né? Mas essa ligação, seja ela qual for, ela vai dar o quê? 1 quilômetro? Você que conhece mais de estrada. Eu acredito que o trajeto para beneficiar a altura, para fazer uma elevação suave, para não ser aquela elevação muito brusca, né? Aquela coisa muito abrupta. Vamos por 2. 1,5 km aí para ela fazer e a gente não consegue. Nós tivemos maquetes inauguradas. Cada nova eleição, as propostas se renovam. Porque o candidato, seja a prefeito, agora deputado, tem um monte aí falando, governador, se tu for perguntar para eles, todos têm todos têm na pauta, né? Na pauta, tá lá no plano de governo. A construção dessa ponte ou desse túnel que liga Santos a Guarujá e não sai. E tudo bem que se mantenha, mesmo com a ponte ou com o túnel, se mantenham as balsas, até por um modal a mais, né? E até a questão antiga, bucólica, de você turística, ter turística, de você ter esse tipo de travessia. Agora, esse tipo de travessia não se sustenta porque, veja, sabe que eu moro na ponta da praia e quando acontece de ter aqueles dias de tempo fechado, as pessoas ficam impedidas, muitas vezes, de chegar ao seu trabalho, porque causa um impedimento, um determinado nevoeiro. Mar alto, né? Não, e às vezes é o mar que está mexido, às vezes é o nevoeiro. O importa dizer é que elas ficam impedidas, porque, sabe, o cidadão não vai... Quem está de carro consegue dar meia volta e vir para o Cubatão e fazer um caminho bem mais longo, mas chegar ao seu destino, né? É o trabalhador que precisa dessa travessia. Você já viu a quantidade de gente que atravessa de bicicleta de manhã? É muito grande, moto é muito grande. 36 mil pessoas
diariamente na balsa. É muita gente. Então, Daquelas, assim, das travessias ali, né? É muita gente. Essa e a nova pé embarcação, também, né? Porque tem... Não que... Sim. Essa nova embarcação, essa nova balsa, são para... Nova não, essa reformada são 50 veículos e 150 pessoas nessa balsa. Aí você imagina o transporte disso. Fora as outras embarcações que circulam ali, né? Então você imagina, você fez um comentário sobre isso. André, nós temos um VLT que está chegando no centro de Santos. Você imagina o VLT Santos-Guarujá. Além dessa ponte para o trânsito de veículos, o VLT também é fazer parte disso. Ligar Santos a Guarujá com o VLT. Olha que maravilha. Não é só a travessia de balsa, não são só os veículos, são os pedestres, são os ciclistas. Atinge tudo isso, né? Então, a indústria automobilística, ela, de certa forma, ela é um marco civilizatório, talvez, sim, mas ela também é um marco de atraso em outros modais, né? Porque a nossa Baixada Santista, que sempre teve uma ligação férrea, principalmente com o Planalto, sedimentada, ela foi aterrada, né? Ela foi colocada de lado e hoje você não tem essa ligação via passageiro, você não tem, né? É muito pequena. E meu avô sempre morou em Bugaçu, né? Boa parte da minha família tinha em Bugaçu, e a gente fazia esse caminho de trem e tal. E muita gente usou esse modal, que hoje se fala muito em retornar na questão do VLT ou com transporte mesmo, alguns falam até no trem-bala, como tem na Europa e tal. sim. Mas a gente está anos-luz disso, né? Importa dizer que a gente está anos-luz de tudo isso. A nossa porque malha tudo se rodoviária colocou de lado por conta da indústria automobilística, né? Para vender carro, e hoje em dia também por conta do combustível. Você vê que o ser humano desenvolveu formas de energia e de combustível né? O Brasil mesmo tem uma capacidade técnica valorosíssima na questão do etanol, né? Com a cana-de-açúcar, mas assim, é tudo em nome do mercado. Então colocamos de lado as outras formas para privilegiar o diesel, para privilegiar né, os produtos do petróleo. E na estrada de rodagem a mesma coisa, vamos dar prioridade para a estrada e tal, só que tudo isso hoje não atende mais. Né? Foi construída a Imigrantes 1, um marco na construção civil no país, né? E que também na América Latina. Anos depois construímos a Imigrantes 2, outro marco, outra situação de engenharia espetacular. E tá aí, as duas estão atendendo, mas a gente sabe que, dependendo da situação, nesse caminhar que está, logo mais temos que construir uma terceira. Vai continuar sendo um enxuga-gelo. A balsa é isso, enxuga-gelo. E agora você precisamos chega no final de semana, de você outro, tem problema de fila. Você chega nos horários de pico, tem problema de porque fila. Porque ela já está no limite dela, já não deu tem limite. como. Já passou do momento de você procurar estruturar de uma outra forma. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era espetacular. O problema é que hoje você... Hoje em dia, não é uma questão simples, assim, vamos voltar então para o transporte ferroviário, aquilo que a gente já... Você não consegue nem ter o que você tinha antes, porque foram inutilizadas muitas vias. outra coisa agora, e tal. Então, você imagina o trabalho... Eu nunca consegui compreender, Márcio Chaves, o trabalhador que morava em Santos e trabalhava em Cubatão. Como ainda existe muito hoje por conta do polo petroquímico e outras questões, como o meu caso, por exemplo. É uma linha reta. Então eu pegaria o trem na antiga Sorocabana, na costa, e viria. E acabou. Mas, e assim, não tem trânsito, não tem isso, não tem aquilo. O que precisaria ter sido feito e não foi, e agora se imaginam obras faraônicas para dar vazão a essa necessidade imperiosa, precisa se pensar um monte de coisa, um monte de processos de desapropriação
Então, o administrador público hoje que pense na retomada do modelo ou no avanço do modelo ferroviário, seja na questão do VLT ou qualquer outra forma de transporte ferroviário na Baixada Santista, ele precisa realmente de uma previsão muito grande de dispêndio de numerário, porque você vai ter muitos processos de desapropriação e em muitas situações a inviabilidade do modal. Mas, Eu entendo, por exemplo, vamos pegar uma situação atual, essa da Anchieta, sentido a pista norte, que se sentido capital, com aquelas situações do entroncamento entre o fluxo que sai do cais caindo direto na Anchieta, aquele trecho gerou uma morosidade muito grande. Em horários de pico, o trânsito normal, o trânsito natural gera congestionamento ali, um trecho que não existia antes, mas agora sofre com esse congestionamento. O que antes era um pouco no Jardim Casqueiro, no entroncamento do Jardim Casqueiro, naquele sistema viário, agora está naquele bem próximo ali a Santos. Assim que você descer o Elefante Branco, você passa um pouco mais do Peixe, né? Um pouco mais à frente do Peixe, você tem um entroncamento e já há um problema de congestionamento ali. Você disse bem. Que a obra não deu. Não é que não resolve, ela resolveu, mas acabou. No momento algum resolveu o problema. Resolveu uma situação, mas acabou dando início a outra. E é o que você falou, né? Infelizmente a gente sabe que o menor percurso entre os dois pontos é a linha reta. Mas embora isso, a política faz curvas, né? E nessas curvas da política o cidadão abandonado na beira do caminho, né? A política faz curva e os políticos põem curva na conversa. Põe curva para tudo quanto é lado. Vamos à primeira matéria desta manhã. Depois da balsa, fomos para o trânsito, voltamos agora para eleições. 250 gastos até agora. De acordo com o mais até agora com a publicidade por adesivos do que com serviços advocatícios e contábeis. Os adesivos que carros quanto para colar na roupa já custaram 50 milhões em todo o país. Já as despesas com advogados são 208 milhões, já os contadores receberam 113 milhões. Nós estamos passando aí dos 500 milhões nesses primeiros dias de campanha eleitoral. Tem muito dinheiro que é privado, né? Porque o candidato acaba colocando o investimento ali, mas tem muito dinheiro público, os fundos de campanha. A gente observa nas ruas vários materiais, desde os mais simples aos mais pomposos, desde papéis com menor qualidade aqueles que têm um puxê mais elevado, revistas assim com uma condição, a gramatura do papel puxê. Tem a qualidade visual espetacular, algo assim digno de revistas de grande nome, né? E todo o material colocado para levar informação para o eleitor. Não vou discutir nem o conteúdo, mas observa-se os valores e a diferenciação entre as candidaturas. Então a gente observa esse valor, eu queria que você falasse a respeito nessa diferença que se dá devido ao investimento nas candidaturas. Ao mesmo tempo que pessoas disputam a mesma cadeira, há uma disparidade muito grande entre um que está com uma condição bem inferior e aquele que tem uma estrutura muito maior, desenvolvida e até mesmo por fazer parte do poder já consegue esse desenvolvimento. Nós estamos falando de candidaturas a governo do Estado, candidaturas à Câmara, à Assembleia do Estado e também ao Legislativo e Senado. Há uma disparidade muito grande e aí eu pergunto, como um processo pode ter uma imparcialidade, tendo em vista que já na sua essência ele comete essa grande disparidade? Eu acho que há o legislador, ele previu porque o fundo de campanha, o fundo público de campanha, ele, ao contrário do que tem principalmente o Partido Novo, ele sustenta a ideia de que o bom é o fundo privado, porque para que o dinheiro do povo não seja usado para finalidade de campanha, como se a campanha fosse
um benefício do político ou do partido e tal. Sinceramente, eu estou com a legislação e eu divirjo completamente da ideia passada pelo Novo, que para mim é um pensamento que não tem nada de novo. Tem de arcaico, tem de colonizador, tem de a retomada do voto de cabresto, talvez, né? Porque se você faz se você tem uma legislação que se você tivesse que somente permitisse o privado investir, você só teria você teria ainda mais o efeito na política da elitização dos candidatos e dos representantes do povo, né? Apenas a camada mais abastada seria representada, porque só ela teria capacidade de catapultar os seus interesses através dos seus candidatos, né? Você não tendo o fundo público, você não equipara as forças, você só tem a extrema elite colocando dinheiro naqueles que interessa a ela representarem, ocuparem esse lugar de poder. Então eu divido completamente. Eu acho que realmente o fundo público é necessário para equiparar. Mas a legislação, se ela tem essa vontade, se ela tem essa intenção de democratização da campanha, ela deveria ter outras travas para que, tem alguns partidos que você vê lá, o cidadão é candidato a deputado federal ou deputado estadual, não importa, mas ele é candidato a deputado. Então ele ele é candidato numa chapa, agora pelo estado de São Paulo, ele tem lá, 50, 60 outros candidatos no partido dele. Mas só ele tem tempo de TV. Chega na hora de receber o dinheiro do fundo partidário, ele recebe 1, 2, 3, 5 milhões e o coleguinha recebe 5 mil, né? E você não vê isso, e eu não estou dizendo, mas o André sempre contra a elitização da política. Não, você tem no partido de direita, você tem no partido de esquerda, você tem no pequenininho, você tem no grandão. Então tem alguns partidos. Eu tive a curiosidade de entrar no site do TSE e acompanhar aqui da região. E eu me surpreendi muito com os dados. Não vou divulgar, porque também acho que as pessoas podem entrar e verificar. Né? Verificar. E aí parece que a gente está falando mal disso, daquilo. E na verdade não, é só curiosidade mesmo. Só deixa eu aproveitar um gancho que você falou, é que você comentou a respeito dessa situação em que todos estão nos partidos têm seriam os direitos iguais a tempo de exposição no horário eleitoral. Deveriam. E isso não está acontecendo, inclusive tem candidato aí que disse que depois da primeira eleição, disse que não era mais candidato e está indo para a sua terceira eleição. Foi eleito uma vez, que não era, foi reeleito, e aí agora está sendo reeleito. Quer dizer, não era para fazer, disse que não é, mas continua. Presidente da República, né? O Bolsonaro, quando foi candidato, já fazia campanha, como o Ciro hoje faz campanha de não à reeleição, e diz que, eu entrando, a primeira coisa que eu vou fazer é o compromisso com o Congresso, para não ter moeda de troca, para não ter o Congresso, chantageando o poder constituído, executivo, né? E não ficar tão na mão do parlamento como hoje está o governo Bolsonaro. Ele diz, eu não vou ficar na mão, porque a primeira coisa que eu vou fazer é dizer não à reeleição e tal. Mas esse que tá lá, eu não sei. Se é para reeleição, coloca como um todo. Coloca como um todo. Tem que mudar a legislação. Tem que mudar. E aí quem vai mudar contra os próprios interesses? Não vão mudar. Tem que ser, se não for o povo. Aí é que é interessante a gente falar das consultas populares e ter a figura do referendo, ou no caso do plebiscito. O que você quer? Você quer a reeleição? Não, sou contra. Sou a favor, acabou. A maioria decide... passa a emenda de novo. Isso, a maioria vence e acabou. E aí o que acontece? Você observa no horário eleitoral um único candidato fazendo a sua campanha. Um candidato a deputado estadual, a deputado federal, fazendo a sua campanha. O que isso nos remete? Qual o pensamento que isso nos leva? Que situação é essa, né? Onde, na verdade, o que você falou, o número de candidatos e aquele tem maior importância, por quê? Ele é que vai puxar mais votos para o partido, ele é que vai ter mais, vai ajudar a eleger os outros. O tempo de TV não dá voto, assim, não dá voto da exposição.
Não é essa a ideia? Então a gente precisa avançar muito. E essa questão do dinheiro gasto, eu concordo com você, o dinheiro público seria para equilibrar tudo, né? Para equilibrar tudo. Então é isso que eu acho. Uma porque, condição única, a produção aí você é distribui, essa. Você pega, e aí agora eu estou falando especificamente de partidos menores e tal, mas você imagina assim, a gente tem a discussão, o determinado partido, o PSDB, o PT, eles recebem o MDB, né? Eles recebem uma quantia maior porque tem mais representantes e tal. E aí você faz uma discussão fora, né? Você faz uma discussão, você propõe para fora, né? Para fora do partido, né? Para fora do diretório, para fora dos nossos interesses. Você defende a ideia da democratização, da divisão melhor e tal, parará. Só que o dinheiro que chega nesse partido menor, ele direciona a um determinado candidato e acabou para os outros. Entendeu? Então, assim, aí vira balela o que você defende. Porque você defende desde que seja a prejuízo do outro. Mas quando tá na sua mão para você... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Quando tá na sua mão para você fazer essa boa distribuição, aí você também dá aquela claudicada linda, né? Dá aquela tropeçada na hora de fazer o gol. Então, acho que precisaria a legislação eleitoral evoluir. Mas para que a legislação eleitoral possa ter essa evolução, aí a gente emperra no que você acabou de dizer. Quem que vai votar? A quem interessa que aconteçam essa... Né? Tem determinados partidos aí, eu vou citar para não prejudicar o candidato, os outros, mas assim, só ela fala. Aí no outro, só ele fala. O cara é candidato a deputado federal com um monte de outros. Nenhum outro fala. Só ele que tem candidato aqui da região que eu não vi em nenhum momento no horário eleitoral. O amiguinho dele que é mais amigo do diretório ou que por algum motivo recebe mais, o cara aparece todo dia. Tá errado, né? Mais próximo do rei. Então essa situação observando e temos que buscar colocar isso de uma forma uniforme e retilínea. E deixa eu só, você tinha me perguntado, deixa eu só só para terminar, concluir o raciocínio. Você falou do papel, até brinquei perguntando, mas o que é isso aí? Eu lembro numa campanha, nunca nem votei nele, mas eu achei interessantíssimo o que o Kenny fez numa determinada eleição, não sei se foi para vereador, se já foi para deputado, acho que foi para vereador a primeira vez que ele foi eleito, não sabia nem quem era. E aí, então, um dos maiores cruzamentos de Santos, da Azevedo Sodré com a Ana Costa, ficam muitos... aí, pessoal fazendo campanha, né? Não vou dizer que é cabo eleitoral, porque eles são contratados para fazer isso, né? Com bandeira, o outro com papelzinho. Sujando pra caramba a rua. Porque hoje em dia, Márcio, esse papel bonito que você falou, o nome aí, que eu não sei... ele não precisava nem existir, cara. É igual essas construções novas que vai inaugurar um prédio maravilhoso, tá? Não precisa de papel. Porque hoje na internet, pra que esse monte de papel sujando a rua? Principalmente, a gente falou da entrada de Santos aí na questão do entroncamento, mas tem a questão também dos alagamentos. E o lixo é o maior problema, né? Junto com outras questões, são os maiores problemas causadores dos alagamentos. Então, assim, para que esse monte de papel que o camarada vai pegar e vai jogar no chão? Pegar e jogar no chão. E aí, o candidato à época, o Kenny, ele meteu de um lado da rua, dos 4 pontos do cruzamento, ele colocou uns baita latão de lixo enorme com a cara dele, com o número dele, e ele não distribuía papel. Ele pôs lá o cara lá, igual o Zé Comé lá, no Parque Gelliston, pegando papelzinho, tuque, e a sujeira que os outros faziam, ele limpava.
Ele foi campeão de votos. Enquanto os outros sujavam a rua, ele limpava. A mensagem que ele passou para a população. Então, eu acho assim, a gente fala muito de empreendedorismo, startups e tal, e o político, ele continua com a mentalidade retrógrada, ele acha que campanha é lugar de comprar voto, ele acha tudo o contrário, que tem que sujar a rua, que tem que fazer barulho, poluição sonora, a gente sempre fala em época de eleitoral, o cara passa na frente da igreja fazendo barulho. Então, assim, na frente do fórum não pode. O povo, na hora de votar, na frente da igreja, na casa das pessoas, ele tinha que pensar assim, mas eu vou votar num cara que desrespeita... O cara ele existe enquanto candidato para representar o povo e na representação do povo elaborar leis que melhorem a vida das pessoas. A ideia é essa, né? Tudo bem. Representar a população e tal, né? Mas ele é um legislador, né? Ele é o quê? Um fazedor de lei. Mas ele não cumpre lei nenhuma enquanto candidato. E eu vou lá votar nesse cara. E o povo continua votando nos descumpridores de lei. Só para... interessante, no Gonzaga, andando ali pela praia e depois ali na costa, é lógico, o pessoal educadamente pergunta se você aceita o papel do candidato. E a gente, como é educado, aceita que as pessoas estão trabalhando e nada mais. Não entregou nada mais. Não tem. Pega o candidato, agradece e segue em frente. Depois ainda que a gente seja contra. Mas descarta ali. Afinal de contas, é um trabalhador, é uma pessoa que está defendendo o seu pão ali. E é um papelzinho que você pegou, que você vai jogar no lixo, que é um a menos que vai estar no chão. Isso. E a senhora, quando foi me entregar, o papel caiu, eu fui pegar o papel, ela pediu desculpa, mas ela pediu, né? Ai, que bom que o senhor pegou para não deixar no chão. Interessante, na orla e nas proximidades da orla, dificilmente você vê um papel no chão. Há uma preocupação naquele local. Só que lembrando que a cidade não é só a orla, não é só o início da Ana Costa. A cidade é um todo. Ela vai do Cais à Vila Noroeste. Certo? A Zona Noroeste, do Cais à Zona Noroeste. E a mesma responsabilidade que se tenha na orla, que se tenha ali na esquina da Ana Costa, que se tenha também no resto da cidade. Nas demais, no resto não, das demais localidades. Mas é o que se fala do metrô, né? O pessoal sempre fala, mas o metrô, a cidade toda tá imunda, aí tu chega no metrô e tá tudo limpinho e tal. Nem tá tanto mais assim, mas algumas estações, tu olha... Isso acontece pelo mundo, né? Porque tem uma... Eles não deixam sujar, né? Mas não é que ele bate nas pessoas que sujam. O cara jogou um papel no chão, vai alguém lá e recolhe na hora. Então, assim, quando tu vê a coisa que tá muito limpa, tu tem até vergonha. Tu olha assim... Não vou jogar. Bom, eu não tenho hábito. Aí não vou jogar. Mas, assim, eu só não concordo contigo, que eu acho que a rua na praia não tá tão limpa. Ainda tem muita gente sem educação, principalmente na faixa de areia, que toma a sua caipirinha e joga o seu eu falo em relação ao papelzinho do... Não, sei, mas assim... E ali acontece também e acaba sujando o que não deveria. Mas eu acho que o conceito é o mesmo. O cara vê que está tão limpo, ele tem vergonha de sujar. Aonde já está sujo, o cara não se importa de falar, é uma bituca de cigarro a mais só. É um papelzinho de político a mais só. Eu vou garantir o emprego de quem vai fazer a varreção. Exatamente. Então, você tocou num ponto aí da questão das pessoas que trabalham, eu também falei a respeito disso, mas eu quando falo que eu sou contra o papel, não sou contra a campanha. A campanha eleitoral é festa da democracia. Tem que haver. Eu acho legal o candidato receber o fundo eleitoral e comprar uma bandeirinha, contratar um menino para passear na ciclovia com o outdoor. Fazer a sua publicidade, vender a sua ideia, ir conversar com as pessoas na rua. Também tenho visto muita gente trabalhando e pouco. Os candidatos parece que ou estão morando na internet ou estão nas reuniões, nos comitês. O candidato tem que ir para a rua lá pedir o voto, falar pro cara, não adianta só pôr os outros entregando papel. Vai lá, fala, eu quero o seu voto por causa disso. Falta o corpo a corpo. Tá faltando corpo a corpo, né? Pandemia, né? Já pode ter nada. Teve eleição sem corpo, acabou a pandemia. Agora falta essa questão. Bom, aí a gente vai discutir falar no voto distrital para acabar. Aí é melhor deixar para a próxima, né? Para a próxima. Vamos à próxima matéria desta. Furacão atinge Porto Rico. O furacão Fiora atingiu neste domingo, tocou o solo de Porto Rico, nesse domingo, dia 18, o sul de Porto Rico. A tempestade chegou pela costa sudoeste do território americano, provocando deslizamentos de terra, derrubando a rede elétrica, arrancando asfalto e estradas e causando alagamentos. Fiona avança com ventos de 140 km por hora e, por enquanto, mantém a categoria 1.
a menor na escala, que vai até 5. Mas espera-se que vai ganhar mais forças nas próximas 48 horas, acrescentou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Os meteorologistas preveem que a tempestade cause inundações catastróficas e ameaça despejar níveis históricos de chuva, com até 64 milímetros possíveis em áreas isoladas. Bom, os Estados Unidos já liberou recursos, né, para Porto Rico. Teve o presidente Joe Biden aprovou a declaração de estado de emergência em Porto Rico, uma medida que permite liberação de fundos federais para os trabalhos de ajuda à ex-colônia espanhola, que se tornou território americano no fim do século XIX, antes de obter o status de Estado livre associado em 1950. O Fiona atinge a ilha apenas 2 dias antes do aniversário do furacão Maria, uma tempestade devastadora de categoria 4 que atingiu o território em 20 de setembro de 2017, destruindo a rede elétrica e causando quase 3 mil mortes. Mais de 3 mil casas ainda têm apenas uma lona azul no telhado e a infraestrutura continua fraca. Já veio do Maria, né? Há 2 anos atrás, em 2017, em 2017, 5 anos, né? O país ainda se recuperando e agora o Fiona podendo atingir essa capacidade, a condição de chegar muito mais além, né? Preocupação aí quanto a Porto Rico e de olho aí nos furacões, não, André? Os países, a diferença é que Porto Rico não tem não consegue ter a mesma capacidade de reconstrução que o Japão tem, com os seus efeitos também. Com esses. Se nós formos falar do Japão, então nós vamos voltar àquela questão. Com esse tipo de. Teve terremoto no Japão, teve aquela situação no Brasil, no mesmo período. O Japão, 2 anos depois, estava reconstituído e no Brasil o prefeito da cidade estava preso. Porque desviou recursos. É incrível, né? É triste que. Não, e o Brasil, nesse sentido, ele se equipara muito a Porto Rico e todos os. Perfeito. Os países subdesenvolvidos, né? Então, o problema é esse, as pessoas ficam desabrigadas e essa capacidade de reconstrução ela é deteriorada, ela é muito pequena, né? Depende muito do próprio povo se ajudar. Então, lembra quando nós estivemos aqui na Água Fria? Foi 2013? 2013, né? 22 de fevereiro de 2013, se não me engano. Então, um evento bastante importante que destruiu muito a casa das pessoas, deixou muitos desabrigados e tal. E aí você fica dependendo muito do particular, porque só o público não resolve, porque o público não está estruturado, porque o público nunca está estruturado, né? A grande diferença é que aonde as coisas acontecem como deveriam acontecer, quando tem um tipo de evento catastrófico, né, desse, a recuperação destrói também, mas a recuperação é diferente, né? Então, o mesmo evento, se acontece, sei lá, na Carolina do Norte, o americano tem uma outra estrutura, tanto que ele vai no socorro lá e tal, né? Então, tudo mais bom, né? Aumento de potência do furacão, mas aí pedir aí todos com a esperança de que não atinja uma categoria tão superior assim e não provoque ainda mais, né? Não tem como evitar. Mas alguns lugares estão destinados a terem esses eventos, né? Sim, a natureza é fantástica, né? Tornados, falando do Japão, maremotos e políticos. Exemplo clássico, naturais, políticos. Vamos lá, a próxima. Os nossos são de outra categoria, muito mais graves. Polícia Federal apura fraudes no INSS. A Polícia Federal identificou uma suspeita de fraude que pode chegar a 486 milhões em pagamentos de benefício, como o auxílio reclusão. O objetivo é proteger parentes com a prisão de segurado. O segurado pode ficar sem nada e, no caso de jovens, abandonar a escola para trabalhar. A operação para identificar os desvios também contou com a atuação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e da Fundação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Setores de inteligência das instituições financeiras que fazem esses pagamentos verificaram indícios de irregularidades nas transferências.
De acordo com a Polícia Federal, as supostas fraudes foram feitas por meio de acesso das senhas de 29 servidores do INSS. A principal suspeita é que os códigos tenham sido hackeados. Ainda segundo policiais que participam da ação, com acesso ao sistema do órgão, criminosos conseguiram reativar benefícios e alterar dados de contas bancárias para que os pagamentos fossem feitos. E entre os indícios encontrados até o momento, foi possível identificar que uma grande quantidade de casos que titulares das contas dos bancos não eram os mesmos destinados dos benefícios. A apuração começou em junho deste ano e desde então os bloqueios de pagamentos começaram a ser feitos. A Polícia Federal agora investiga se a ação foi orquestrada, se partiu de um mesmo grupo e busca identificar os autores das supostas fraudes. Lembrando ali que 29 servidores não são 29 pessoas, 29 servidores são os equipamentos, né? Senhas dos equipamentos, os mainframes que fazem essa condição dos dados, né? 500 milhões de reais. É muita grana, né? 500 milhões de reais, quer dizer, é o crime organizado, né? Falamos isso a semana passada também. A polícia precisa se equipar muito melhor para conter crime cibernético, para conter esse tipo de fraude. Aí foi de pagamento no auxílio reclusão, mas a gente poderia estar falando do Auxílio Brasil. Não só o auxílio reclusão, mas é um dos maiores, mas tem outros também que são envolvidos, né, nessa situação. Mas em grande maioria do auxílio reclusão. O cidadão, por exemplo, lá que fez aquele absurdo na entrega da marmita, né? Que ele costumava doar e tal, e aí, não, você vota no Lula, então aquele cidadão, parece que ele tinha recebido uma grana de Auxílio Brasil. Mas não só ele, né? Então assim, tem muita situação de quem está recebendo esse auxílio. Tem muita fraude nessas... nos pagamentos. Essa é uma fraude cadastral, né? Eu lembro que no início de se dar os benefícios, né? Havia um grupo, o cadastro não se justificava e acabaram utilizando esse grupo de pessoas para se cadastrar e retirar. Teve uma série de fraudes nesse sentido. Observou-se as brechas. E nessa condição aqui, as pessoas que teriam o direito a receber não estavam recebendo. O benefício ia, só que para outro número, não outra conta. Então as pessoas deixaram de receber por conta de uma fraude, né? Então, isso é a capacidade do ser humano, quando ele tem mau caráter, ela parece que se desdobra, né? Desdobra. E nós tivemos um ganhador, anos atrás, ele ganhou na Mega Sena e ele foi sequestrado, teve aquele sequestro romântico, foi encontrado à beira da rodovia Bandeirantes, veio a falecer, já tem 2 detidos já tem 2 presos já, um que estava no cativeiro e outro rapaz, já se tem a identificação dos demais. Foi filmado na agência bancária, a agência bancária está foragido, mas o cativeiro está preso, também foi preso. Então, aí a polícia, pelo desenvolvimento das ações, rápida, né? Foi rápida. Tá bem. Das ações. Mas é uma pena que não deu para salvar, né? Uma pessoa, você vê que a simplicidade simples, no dia a dia, andando. Eu só não entendi na matéria, foi uma matéria do Fantástico, né? Eu só não entendi na matéria se as pessoas na região tinham a consciência que ele era um ganhador e que ele vivia uma vida simples, mas era muito rico, né? As pessoas não viam como uma pessoa rica pela simplicidade e a forma comum de mas faltou essa informação, se as pessoas sabiam que aquele cidadão ali se tratava de alguém que tinha... Porque essa turma aí descobriu de alguma forma, né? Então não sei se ele já era reconhecido como ganhador de loteria ou se... As investigações continuam e a gente sabe que esses crimes geralmente têm uma surpresa. Tem umas batidas de carro aí, tem uns negócios. Houve uns acidentes aí no final de semana. Uns acidentes importantes aí, né? No final de semana. Vamos a desta. Tem interdita a Avenida Nossa Senhora da Lapa na próxima segunda-feira. A Companhia Municipal de Trânsito informa que nesta segunda-feira ocorre a interdição total da Avenida Nossa Senhora da Lapa, nos 2 sentidos, Vila Nova,
na Vila Nova. Será desde a Praça Januário Esteves de Lara Dante, no Crevim, avançando até o próximo cruzamento da Rua Rio de Janeiro. A via permanecerá fechada para o tráfego de veículos das 6 às 17 horas. Os bloqueios ocorrerão do número 924 ao 1013 para a realização de pavimentação do trecho. De acordo com a CMT, o motorista terá alternativa à saída pela lateral da rua seguindo pela rua lateral da praça, seguindo para a rua São João, sentido Avenida 9 de Abril, ou para a rua Dom Pedro II, sentido centro. A interdição é devido novamente a serviços de pavimentação. Gente, o que tem ali está a pavimentação. Ocorreu na sexta-feira um acidente, né? O prefeito de Cubatão estava conduzindo um veículo e acabou colidindo com a mureta, né, que divide. Na verdade é o canal ali na Lacerda da Lapa, próximo a esse período de interdição aí, né? Mas a interdição é por causa disso? Não é. A interdição é por causa Mas o acidente aconteceu? Aconteceu, de fato, realmente houve a colisão com a mureta. A gente não tem maiores detalhes. Alguns dizem que houve uma situação que acabou provocando que ele perdesse o controle de carro e veio bater na mureta, né? E o carro foi recolhido depois para o pátio, o carro, acho que era oficial o carro, se não me engano, e não temos mais informações a respeito. Mas tudo bem, apenas escoriações, algumas coisas no sentido ali devido à pancada, à colisão, mas nada de grave. Mas foi hospitalizado? Não foi, acho que foi socorrido, mas sem gravidade. Saiu, foi retirado do carro, mas estava bem. Informações. Não se tem muita informação sobre isso, né? Não se colocou nota, não se colocou nada a respeito. Não era depois do horário. Como era depois do horário do expediente, a gente deixa. Eu achei que a nota ia ser que não teve acidente. Né? Depois que a busca e apreensão não era busca e apreensão, eu achei que o acidente também não era acidente. Foi acidente. Foi acidente, sim. Muro fantasma. O carro bateu, depois ele foi acolhido na casa das pessoas, foi esperar chegando ali o resgate, né? Então, como é que era? Aí bateu, aí recolheram o carro e hoje eu acredito que está despachando no gabinete. Né? Essa é a real situação. É a informação. Que temos. Vamos ver se tem alguma nota oficial, alguma coisa a respeito. No site não tem nada. Vamos à próxima. Encerramos? Que maravilha! 9 horas, 10 horas, mais 38 minutos. Chegamos ao final do programa. Hoje com o tempo recorde de quantos minutos, Maria Clara? 47 minutos. O recorde de 47 minutos. O cortejo da Rainha Elizabeth continua e o sepultamento deve ser o microfone. Perfeito. O sepultamento da Rainha Elizabeth II ele vai ocorrer no período da tarde, mas vai ser uma cerimônia fechada para familiares, poucos convidados, cerca de 800. 800 convidados, pouca gente. É uma cerimônia íntima. É íntima. Petit comité. Petit comité. 800 pessoas. André, chegamos ao final do programa de hoje. Tem poesia para encerrar? Tem um poema? Hoje não tem poesia, Márcio Chaves. Hoje eu vim despreparado. Hoje, no dia do ator, né? A pessoa de teatro, eis que o escritor e também autor e ator André Louro não está preparado, mas tudo bem. Arrumo. Não. Fica para próximo, tá devendo. Parabéns aí a toda a classe dos artistas que têm contribuído em muito para a evolução cultural do povo brasileiro e do mundo, né? Mas vamos nos ater aqui àqueles que estão na nossa região e que fazem parte do nosso dia a dia como cidadãos comuns e quando sobem aos palcos se mostram aí cada vez ainda melhores, trazendo o melhor do ser humano em suas atuações e fazendo as reflexões necessárias a um povo que precisa crescer. É isso aí. Bom, essa despedida aí dessa segunda-feira, iniciando bem a semana, graças a Deus. Não podemos dar vida longa à rainha, porque ela parte, né? E ao rei também não vou dar vida longa, porque eu sou contra a monarquia, ainda que seja na casa dos outros. Então, mas também não desejo que ele parta dessa para melhor. Só é uma questão de regime, acho que também, não combina mais, né? Então eu vejo tanta gente curiosa e tanta gente
adorando mesmo, assim, Pô, o David Beckham, ele ficou 14 horas ou 12 horas na fila, né? Até porque ele se colocou ali como Cidadão, né? Um cidadão qualquer, britânico, e tantas pessoas, né? Os chefes de Estado, os convidados mais dito, não celebridade, mas as autoridades mesmo, furavam essa fila, né? Naturalmente. Mas as pessoas se colocam lá, e assim, o povo britânico, eu consigo compreender essa relação, ainda que boa parte do povo não queira mais a monarquia, né? Porque é difícil entender a ideia de que por que o povo tem que sustentar uma família real. Quem que falou para essa família que ela, sabe, mas são ungidos por Deus, mas aonde está isso, né? Então assim, e vão passar a vida inteira até essas brincadeiras, né? O cara começou a trabalhar, vai começar a trabalhar com 73 anos e tal, porque nunca trabalhou na vida mesmo, né? Então assim, a Inglaterra passou recentemente pelo Brexit, ela sai da União Europeia, Márcio Chaves, por uma questão realmente xenófoba, né? Ela não quer os outros, porque os outros, naquele posicionamento reacionário, conservador, antigo, mas ela acha que os imigrantes roubam os seus empregos. Mas por quê? Porque eles estão com pouco emprego, porque o povo já não está com a situação e tem que sustentar uma família real. E assim, uma família real que gasta, né? Mas não estamos falando não estamos falando da compra do mês, não, nem das contas. Não, são vários, é o Palácio de Westminster, é o Palácio de Buckingham, é onde ela estava na Escócia, quando faleceu, isso, e são as viagens, e São muita grana. Uma corte, né? Muita grana para essa corte toda, para a gente imaginar que boa parte do povo está passando necessidade. Então, ainda há uma indústria turística em cima disso, nessa questão do conto mas a conta nunca vai fechar, né? Mas ainda que haja isso, ainda se tem essa situação. Mas na Inglaterra, como os ingleses. Então, mas lá na Inglaterra com os ingleses. Mas é impressionante como aqui ainda. E não vai nenhuma crítica, não. Cada um com a sua. Mas a questão da curiosidade mesmo que eu tenho. Porque eu não tenho essa curiosidade toda. Eu acho que a gente está testemunhando a história. Vejo, não estou fazendo nenhuma brincadeira, vejo com o maior respeito. Acho que é uma pessoa que testemunhou e participou da história para o bem ou para o mal. Muitas vezes para o mal e muitas vezes para o bem também. Não vamos fechar os olhos, mas assim, há uma curiosidade que eu não vou nem dizer que fúnebre nem nada, mas é uma curiosidade mesmo, da figura da rainha, tal, aquela pompa e circunstância, tal, que aos ingleses eu consigo compreender, mas para nós, para mim, é muito estranho que a gente tenha essa curiosidade com esse evento. Se você observar essa questão de algo que sempre foi global, independente da internet. É como se ela fosse rainha do mundo, entendeu? Então, mas essa questão da rainha... As pessoas sentem, perdemos a rainha. Nós temos rei na Escócia. Muito esses dias. Tem reis na Escócia, ainda tem rei ainda na África. Tem toda uma situação de reinado. Mas só que o reinado globalizado mesmo, aquele que já se tinha ideia, antes mesmo da internet ter a facilidade de unir os hemisférios com uma velocidade instantânea, o reinado, a monarquia, né? O Reino Unido já era o comentário mundial, né? Sempre foi o comentário mundial. E agora, com o advento da internet, essa questão de notícia acaba atraindo a todos. Todo mundo quer o Big Brother, né? Nem todo mundo gosta, mas todo mundo acaba fazendo parte desse Big Brother. E essa é a reação do mundo. Bom, além de outras, né? Além de outras. Mas, estamos chegando ao finalzinho desse momento. E rainha posta, rainha morta, rei posto. Vai aos 73, começa a trabalhar. Bagunçou aí agora. Começa a trabalhar. E, sem dúvida, agora, vale lembrar, né? Para o mundo todo, acho que é a segunda vez que vê um monarca inglês
nos últimos 100 anos, né? Foi o pai de 70 anos da rainha. Quer dizer, é novidade, André. Tem o rei da Espanha. Não fala, só os escândalos. Mas tudo bem. Porque é outro tipo de importância. A Bélgica tem rei, né? Mas é outro tipo de sociedade, tem outra importância, né? Mas nós temos o Rei Pelé, tá bom. É verdade. Legal. 10h46, vamos chegar no final. Que todo mundo vai querer, procura saber sempre. André, grande abraço. Valeu. Grande abraço, um beijo para as minhas princesas, né? E uma grande semana a todos, que a gente esteja muito atento. Faltam 13 dias para as eleições? 12, tira hoje 12. 12 dias, né? Então vamos nos manter mais atentos a cada dia para que a eleição, né, essa festa da democracia aconteça da melhor forma, o povo consiga melhor votar e melhor votando, ser melhor representado, que o Brasil possa ter dias mais interessantes e melhores e mais justos doravante, né? Então é assim que eu quero deixar o meu abraço de uma grande semana a todos, e que a gente tenha muita atenção e muita e dê muita importância para esse que eu sempre falo, né? Pô, cada um tem um direito de um voto só, né, cara? Então, assim, se a gente imaginar... One man, one vote. One man, one vote, né? É o Madiba, né? Nelson Mandela falava muito isso, né? Para a gente nos determinar a nossa grande importância que nós temos, né? Nesse cenário de democracia, né? O velho da van tem um voto. Eu tenho um voto. Você tem um voto. O mendigo tem um voto. O Ademário, que é o prefeito da cidade, tem um voto. Então, assim, a importância de cada um nesse momento é igual, cara. Isso é fantástico, né? Se o príncipe Charles III, agora rei Charles, né, tivesse cidadania, não, né, fosse cidadão. Quando ele vota lá também é um voto. Não, lá ele tem um voto. Então, assim, é muito importante isso. Às vezes as pessoas não se dão conta, não param para pensar que, pô, aquele cara que tem milhões e tal, dono da internet, não sei o que, pô, ele tem direito a um voto. E você tem direito a um voto. Então pense bem o que você vai fazer no dia 2. Um grande abraço. De voto em voto, assim se faz a eleição. André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho o programa está à disposição na internet e você pode acessar no site e também nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Fique com Deus e até amanhã. Mais um Virtual News, se Deus quiser.